Autor daquele crime bárbaro na escola do Paraná é encontrado morto dentro da prisão. Eu vou trazer alguns pontos aqui polêmicos sobre essa situação, então fique ligado porque o Papo Reto está no ar. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Eu não vou me aprofundar aqui sobre o caso específico, porque já tem bastante material dentro do YouTube para você assistir as matérias, a parte jornalística, então eu vou me concentrar somente nessa questão, como aconteceu, né, de ele tirar a própria vida dentro da prisão, se isso é possível, se isso não é possível. Vamos fazer uma análise sobre essa questão. Apenas como um resumo, né, esse cara, que eu não vou divulgar aqui o nome, porque não vamos ficar dando mais mídia para esse tipo de pessoa, esse sujeito, ele foi lá e matou 2 jovens na escola. Infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência no nosso país. E dentro da cadeia, passado um dia praticamente, foi encontrado morto. O que será que tem por trás de tudo isso? Não se esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like e comentar sobre esse caso para gerar mais engajamento, assim você ajuda o nosso trabalho aqui. Eu vou passar para vocês aqui o que tem vinculado nas notícias e aí eu vou trazer a minha visão. Segundo informações, ele estava numa cela com mais um cara, ou seja, ele não estava dentro do que a gente chama aqui no convívio, por questão de segurança, isso é segundo informações, tá? Também segundo informações, ele tirou sua própria vida usando ou uma espécie de cobertor ou uma espécie de corda, e aqui já começa a ficar um pouco estranho essa questão. Assim, sendo muito sincero com você, eu acho muito improvável ele ter tirado a sua vida utilizando, por exemplo, um cobertor, um lençol, porque a gente tem que entender a dinâmica. Dentro de uma cela, cara, é um negócio assim muito complicado. E eu já falei isso em alguns podcasts que eu participei, que quando eu estava cumprindo o castigo naquela cela solitária, muitas vezes eu tentava ali achar algum jeito, porque me dava uma depressão tão profunda, um espírito de suicídio tão grande, que eu pensava em alguns caminhos para poder realmente me suicidar. Só que assim, não tinha ferramentas, digamos assim, formas efetivas para você conseguir concluir esse plano. Então assim, pensar numa dinâmica como essa é algo que me causa um pouco de estranheza por analisar a questão do ambiente, da cela e tudo mais. A segunda hipótese que foi trazida hipoteticamente sobre as informações que até então tem chegado pra gente é que ele conseguiu se enforcar através de uma corda. E aí fica a pergunta, né, mano? Como é que tinha uma corda dentro da cela, né, mano? Quem sabe realmente o dia a dia do sistema prisional tá ligado que até o tênis não pode ter cadarço, para você ter ali algum tipo de material para você fazer essa corda é inviável. Então assim, tá meio desconectado, tá ligado? Eu só quero deixar bem claro, tá, mano? Eu não tô falando com isso que, eu tô sentindo a morte do cara, não, daqui a pouco eu faço a minha conclusão a respeito dessa questão. Então assim, o que eu analiso desse caso específico, né, de ele ter tirado a sua vida dentro do sistema prisional, é que eu não acredito na hipótese de suicídio, tá ligado, mano? Eu acho que essa questão, ela tá meio nebulosa. Vamos supor que ele tivesse no convívio, né, mano? E aí o que acontece? Nesse cenário, existem formas ali que ele poderia ser levado a cometer, né, esse suicídio, né, os presos pressionando, porque é um crime bárbaro, é um crime que o próprio preso não aceita. É por isso que eu falo, né, cara, a gente às vezes tem dificuldade como sociedade de analisar que existem crimes e crimes, existem crimes que até o próprio crime, olha que louco, existe crime que o próprio crime não aceita. Então, diante dessas hipocrisias, dessas questões contraditórias, a gente tem que entender como é que funciona na prática o sistema prisional. Eu tenho a impressão, e é uma percepção minha, tá, gente? Eu tenho a percepção que foi colocada uma situação ali e tem alguma coisa que não tá muito certa na questão desse caso. Mas sendo muito sincero, você acha que as autoridades vão de fato investigar, né, a morte desse cara? Claro que não, por conta da barbaridade do crime que ele cometeu. E aqui sim fica a revolta social, porque o que ele cometeu foi um ato de covarde, de um cara pilantra, e é o que eu sempre venho falando aqui nesse canal, a gente nunca sabe quem é quem. A gente nunca sabe se você está diante de um assassino, você nunca sabe se você, de repente, pode matar alguém por conta de uma traição que você descobriu, por conta de alguém mexer com o teu filho, com alguém mexer com a tua esposa, com a tua mãe, você não sabe. De repente, se alguém mexer e atacar
alguém que você ama, você pode matar uma pessoa com muita tranquilidade. Então, a minha tese aqui sempre tem sido aquela: todos nós podemos ser um homicida em potencial. Não um homicida no que se diz respeito ao que o cara fez ali, que o que o cara fez é coisa de monstro, ir lá na escola, matar crianças inocentes. Então, de fato, tem aqueles caras que são lixo, né, mano? Lixo humano. E eu não tenho problema nenhum de falar que existem lixos humanos, mesmo sendo um cristão, como você já acompanha aqui meu trabalho no YouTube. Porque o próprio Jesus já tem o seu discurso e deixou o seu discurso nos evangelhos falando que existe um inferno para essas pessoas. Ou seja, eu não acredito naquele discurso, todo mundo pode ser salvo, todo mundo vai se converter. Eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acredito que existem as pessoas boas e existem aquelas pessoas que são do mal, aquelas pessoas que vão para o inferno. E o meu trabalho é realmente fazer isso, é separar o joio do trigo, é falar assim, ó, tem muita gente na cadeia que não vale nada, que merecia prisão perpétua. Tô de acordo, mas também existem pessoas lá que podem ser recuperadas e ressocializadas. É um tema bem difícil e se você quer se aprofundar muito mais sobre essa questão, né, de sistema prisional, eu quero te convidar a entrar no meu site www.arquimedesnicastro.com.br. Dentro do meu site você vai encontrar meu livro chamado Lodebar, o Submundo do Crime, a Vida na Prisão. E lá também tem e-books, tem treinamento, tem muita coisa. O link tá aqui embaixo na descrição, só você clicar nesse link, vai lá conhecer o site, tá muito legal, tá bem atualizado. De repente você pode se identificar em algum estudo que você queira se aprofundar mais. Então é isso que eu tenho para comentar a respeito desse caso, né? Um caso bárbaro, um caso muito triste, de mais uma situação que realmente mexe muito no nosso campo social, tá bom? Se você gostou do tema de hoje, não se esqueça de deixar o seu like aqui e o seu comentário, tá bom? E se você puder me dar a honra de se inscrever, com certeza isso vai dar muito mais engajamento e vai me coroar com esse trabalho, tá bom? Um forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Valeu!